Bom dia, galera. Vamos mais para mais uma aula. Hoje falando sobre o ciclo do oxigênio, tá? Lembrando que na semana passada eu deixei já uma videoaula sobre o ciclo do oxigênio, mas foi uma videoaula de um outro professor, mas que era uma aula também excelente, tá? A outra coisa que eu queria falar com vocês, para não deixar de acompanhar as aulas no canal Inter Online e de assistir também as nossas aulas no Google Meet para tirar dúvidas e resolver algumas questões, tá bom? Então vamos lá, o ciclo do oxigênio. O oxigênio é um elemento representativo do grupo dos metais, tá? Ele é muito reativo e faz parte de quase todos os compostos, tanto orgânico quanto inorgânico, tá? E é essencial para a manutenção da vida aqui na Terra. Aqui está a nossa tabela periódica e aí está em destaque em amarelo o oxigênio, que está no grupo 6, família 6, grupo 16, período 2, tá? O oxigênio, ele tem a massa de aproximadamente 16, número atômico, que é 8, que coincide com o número, que é o número de prótons, tá? E a sua distribuição eletrônica está aí. Ele tem 6 elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência. Então, ele não está estável ainda, então ele precisa estável. Ele precisa ganhar 2 elétrons para adquirir, né, essa estabilidade. E aí se transformar com a configuração eletrônica parecida com os gases nobres, né, com 8 elétrons na camada de valência. Por isso que ele é altamente reativo, tá? Essa imagem mostra aí os 3 grandes reservatórios, né, de oxigênio. A gente tem a atmosfera, que contém os gases, né, que rodeia a superfície da Terra. A gente tem a biosfera, onde a gente tem a maior parte dos seres vivos, dos organismos vivos, e a litosfera, que corresponde à parte mais sólida no exterior da superfície da Terra, tá? O oxigênio, né, ele pode ser encontrado na forma molecular, que é o gás que nós inspiramos no momento da respiração. Quando a gente inspira, a gente coloca oxigênio para dentro do nosso corpo, né? E ele é transportado por uma proteína para todas as nossas células com o objetivo de fornecer energia, tá? Além do oxigênio molecular, a gente tem oxigênio também em outras moléculas, como na água, no gás carbônico, na sílica, no ozônio, entre outras, tá, gente? Essa imagem mostra o surgimento do oxigênio na Terra. Essa imagem mostra a Terra primitiva, a Terra sem oxigênio. A idade aproximadamente da Terra é 4,5 bilhões de anos, né? Sendo que o oxigênio surgiu a apenas cerca de 2,4 bilhões, então acredita-se que boa parte a Terra ficou sem oxigênio. E quando esse oxigênio surgiu, né, houve um boom aí de seres vivos, né, e ajudou nessa existência de várias formas de vidas aí de organismos aeróbicos, tá? E a gente associa o surgimento desse oxigênio com as cianobactérias, né, que são formas de vida muito simples, tá, gente? Beleza? Vamos falar um pouquinho agora da famosa camada de ozônio, o O3, né, a união de 3 átomos de oxigênio formando o O3. Todo mundo ouviu falar aí no buraco da camada de ozônio, né? Então, a camada de ozônio está situada em uma das camadas da atmosfera. Nossa atmosfera é estratificada. O que é isso? Ela é dividida em camadas. E aí o ozônio está situado na camada qual, professora? Na estratosfera. Que a estratosfera fica a uma distância de 20 km e 400 km de altitude. E ela desempenha um papel importante na existência da vida na Terra, tá? O ozônio, que é o O3, ele vai atuar como um filtro solar, impedindo que os raios ultravioletas, né, vindo do Sol, possa alterar, né, as moléculas biológicas, como por exemplo o DNA, e consiga desenvolver um caráter patológico, como por exemplo um câncer de pele, tá? Essa imagem é só para ilustrar a formação aqui do ozônio. A gente tem aqui os raios ultravioleta incidindo na molécula de O3, que é o ozônio, não é isso? Então a molécula de ozônio, ela absorve os raios ultravioleta e vai se dividir e formar uma molécula de oxigênio e um átomo livre de oxigênio, tá? O que acontece depois? Esse átomo de oxigênio se liga novamente, o átomo de oxigênio vai se ligar a um oxigênio e formar novamente o que? O ozônio, tá? É assim que se forma, tá? Bom, a gente tem um grande vilão aí, que é o que causa o buraco na camada de ozônio, tá? Então, concluiu-se que os gases CF6, que é clorofluorcarbonos, né, que são os CF6, que são usados muito em ar-condicionado, em equipamento de refrigeração, em aerosóis, tá? Esses gases, eles são grandes vilões e que causou, né, o famoso buraco na camada de ozônio, tá? As discussões de hoje, atualmente, é que esse buraco ele estabilizou, parou de crescer,
tá? Então, como é que ocorre? Essa imagem não está muito legal, mas aí mostra aí uma reação aí entre a radiação ultravioleta incidindo sobre esses gases CF6, tá? Então, a radiação ultravioleta, ela incide sobre uma molécula de CFC, do gás CFC, um átomo de cloro é liberado, Cl, tá? Esse átomo se une a uma molécula de ozônio e destrói, né? E forma o quê? Um monóxido de cloro e um oxigênio. Esse monóxido de cloro se une a um átomo de oxigênio livre e libera o átomo de cloro. E este livre novamente reage contra a molécula de ozônio, iniciando novamente aí a destruição da camada de ozônio, tá? Essa imagem é uma imagem só ilustrativa, mostrando essa questão do buraco da camada de ozônio, né? Que é o afinamento na camada de ozônio, na verdade. E a gente vem, né, falando que esse buraco ele está sendo, né, reduzido, né? Ele parou de crescer. Essa é a discussão, tá? A outra importância, né, que eu vou citar aqui, além da fotossíntese, a gente tem a importância também do oxigênio na respiração celular, certo? O oxigênio é necessário e fundamental para a sobrevivência de praticamente todos os seres vivos, com exceção de algumas espécies que são anaeróbicas, que não utilizam oxigênio, né, seres unicelulares, que não utilizam oxigênio, e multicelulares também, tá? Mas a maioria precisa de oxigênio para sobreviver e consegue energia suficiente para manter a sua vida, através de um processo conhecido como respiração celular, tá? Quando a gente inspira, né, no momento da respiração, o ar atmosférico entra nos nossos pulmões. O oxigênio presente no ar cai na corrente sanguínea e é levado pela proteína chamada de hemoglobina até as células, que vão formar os diversos órgãos, os tecidos, né? As células são microscópicas e nessas células ocorre o processo de respiração celular, que são várias reações químicas no qual o oxigênio reage principalmente com a glicose, liberando o gás carbônico, água e energia na forma de ATP, que é a moeda energética da célula, adenina trifosfato, tá? Mantendo a célula viva, certo, gente? Então, o oxigênio, ele funciona também como que ele é importante, né, a respiração celular, e ele é o aceptor final de elétrons em uma cadeia respiratória que ocorre durante essa respiração celular na organela chamada de mitocôndria, tá? Então, se eu tiro esse oxigênio dessa cadeia, eu vou impedir que essa cadeia funcione e, consequentemente, eu vou impedir a geração de energia da moeda energética da célula, que é a adenina trifosfato. Então, o oxigênio ele é essencial para a geração de energia para as nossas células, para o nosso metabolismo, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um beijão e até a próxima aula.